Aqui dar continuidade ao nosso estudo, né, do sétimo ano, conhecendo um pouco mais sobre os movimentos migratórios no Brasil, certo? Quem esteve presente na aula virtual pôde tirar noções de conhecimento sobre migração, né? Esse movimento, migração, na verdade, nada mais é do que um movimento de pessoas de um lugar para o outro. Ou seja, o deslocamento de indivíduos de uma região para outra, de um país, né, de estado, né? Ou seja, quando há esse movimento, quando ocorre esse movimento entre as pessoas, né, nós vamos chamá-lo de migração. Tanto saída como entrada de pessoas. E aí, é o nosso tema de aula hoje. Brasil, migrações internas e emigração. Então, pessoal, aqui nesse pequeno subtema, diz o seguinte, ou seja, vem de fato esclarecer o que é migração, como eu acabei citando, né, que é um movimento, certo? E as migrações, elas se classificam como migrações internas e migrações externas, certo? Migrações internas são aquelas migrações, né, que ocorrem dentro do próprio lugar, dentro do próprio território, dentro do país ou estado, mas principalmente dentro de um país, né? São os deslocamentos que ocorrem de um estado para o outro, no interior do seu país. Então, isso aí nós vamos chamá-lo de migração interna. As migrações externas, elas se dão de forma mais diferenciada, são aquelas migrações internacionais. Os movimentos de pessoas que saem de um país, entram em outro país, aí dá-se o nome de migrações externas. E aí, pessoal, vale muito bem a gente ressaltar, né? Como eu disse na aula passada, é necessário que nós possamos entender as diferenças que existem entre emigração e imigração, né? Emigração são aquelas pessoas que saem, né? Imigração, os que entram, né? Então, assim, existe a diferença entre emigrar. Emigrar são os que saem de um país. Imigrantes são os que chegam, ok? Bom vocês ficarem bem cientes disso aí, porque essas duas palavrinhas, essas duas letras, na verdade, na palavra, elas têm sentidos diferentes. Isso muitas vezes nos leva a uma pegadinha. As migrações internas no Brasil em tempos recentes. Então nós vamos destacar, pessoal, aqui alguns momentos históricos, né, que foram marcantes nos movimentos migratórios do território brasileiro. Né, que vai o ano de 1950 a 1970, né, de 1970 a 1990 e de 1990 até 2010. E aí você pode se perguntar, professor, mas por que exatamente nesses momentos, né? Não existiram outros movimentos migratórios antes? Sim, existiram, né? Agora aqui, de grande relevância, né, nós vamos usar como referência esses três momentos históricos, né? Porque a partir desses momentos aí, né, a partir de 1950, quando o Brasil de fato, né, passa a se urbanizar, se industrializar, ou seja, e quando a região sudeste do Brasil passa a se urbanizar, né, nós vamos ter esse movimento intenso dentro do espaço territorial brasileiro, ok? Claro que antes nós tivemos como alguns pequenos movimentos, né, no início do século XIX, certo? Algumas pessoas, muitas pessoas do Nordeste foram para a Amazônia, né? Aquelas tentativas de buscar melhores condições de vida, né? Então, vale a gente ressaltar aqui, por que as pessoas migram? Por que as pessoas se deslocam? Ora, tem alguns sentidos, tem algumas explicações. As pessoas migram muitas vezes, né, em busca de melhores condições de vida, né? As condições de vida, melhoria, muitas vezes para estudar, trabalhar, né, morar em lugares que apresentam melhores qualidades. Então, são alguns desses motivos. Ninguém migra por migrar, apenas por
tem algum sentido, tem alguma explicação para esses movimentos, né? Mas na maioria das vezes é a melhoria de vida das pessoas, ok? Então, vejamos aqui, de 1950 a 1970, como foi esse movimento. De 1950 a 1970, desde os anos 50, a grande região nordeste do Brasil tornou-se a principal grande região de repulsão, ou seja, de saída das pessoas, ok? De imigrantes para outras regiões do país. Isso ocorreu devido à baixa oferta de empregos e a baixos rendimentos da população, as secas do sertão, entre outros fatores. Então, assim, a gente já começa a observar, pessoal, nessa pequena leitura, alguns fatores que promoveram essa saída das pessoas do Nordeste para a região Sul, região Sudeste, melhor dizendo. A oferta de emprego, né? Lá na região, como no Nordeste não oferecia essas condições, a oferta era muito baixa, então as pessoas saíram para a região Sudeste, que era uma região promissora, né? Uma região que estava se industrializando, consequentemente se urbanizando, né? E como também outro fator que influenciou bastante eram as secas que ocorrem com frequência na região, ok? A industrialização da região Sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, como também a construção de Brasília na região Centro-Oeste, atraíram muitos imigrantes em busca de melhores condições de vida. Assim, essas duas grandes regiões tornaram-se áreas de atração da população nesse período. Então, observem aqui, né, no mapa do Brasil, né, as migrações internas de 50 a 70. Então, a gente vai observar pela direção das setas, esse movimento ele se dá exclusivamente de saída de pessoas da região Nordeste, né? E aí você vai observar alguns números também de pessoas saindo da região Sul, alguns da região Sudeste, em direção à região Centro-Oeste, porque também é um momento, né, dos anos 50 a 70, com aquelas iniciativas dos governos militares de ocupar a região Norte, né, de ocupar, de expandir a região Norte no intuito do desenvolvimento da produção agrícola, né. Então aquelas pessoas que já tinham experiência na produção agrícola, na agricultura familiar, que moravam na região sul principalmente, elas se sentem atraídas nesse momento pelas iniciativas dos governos militares, né? Oferta de terra para eles, e muitos nesse período migraram para essa região Centro-Oeste. Então a gente vai observar principalmente da região Nordeste e algumas pessoas da região Sul e pouquíssimas da região Sudeste. Então esse movimento migratório nesse período era muito reduzido, ok? Vejamos aqui. Do ano de 1970 a 1990, apesar do fluxo populacional no Nordeste para o Sudeste ter continuado nesse período, houve também um grande fluxo de imigrantes do Sudeste, do Sul e do Nordeste para as regiões Centro-Oeste. Vários fatores contribuíram para essas migrações: a construção das rodovias, o incentivo dos governos estaduais e federal por meio da doação de lotes de terra para a prática da agricultura, a descoberta do ouro e diamante em Roraima, o avanço da agricultura e da pecuária em terras antes não utilizadas para estes fins, processo conhecido como expansão da fronteira agropecuária. Pronto, pessoal, alguns pontos eu citei agora há pouco, né? As razões pelas quais algumas pessoas da região Sul e Sudeste migraram para a região Centro-Oeste. Acabei de citar, né? E como também, pessoal, outros fatores, ninguém migra por migrar, tem alguma razão, né? E tá aqui, tá claro, né? Construção de rodovias, né? As pessoas só iam para essas regiões se tivesse acessibilidade a outros lugares, a outras regiões. Então isso, assim, de certa forma, motivou as pessoas a migrarem para a região Centro-Oeste. De 1990 a 2010, a partir da década de 1990, os fluxos populacionais que mais despertam a atenção são os de volta aos locais de origem, a chamada migração de retorno, e a diminuição substancial do tradicional fluxo do Nordeste
para o Sudeste no período de 95 a 2000. Migraram 965 mil pessoas e entre 2000 e 2006 esse fluxo declinou para 539 mil. Os programas sociais governamentais, por exemplo, Bolsa Família, Programa de Transferência de Renda do Governo Federal e o crescimento econômico do Nordeste, tanto no setor industrial como no de serviço, têm sido apontados como responsáveis pela diminuição dos fluxos migratórios do Norte e do Sudeste. Ou seja, pessoal, vejamos o quê? Vejamos o seguinte, né? As pessoas que apresentam maior idade, elas podem constatar isso aí, que a partir dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2010 e até 2010, a gente vai observar esse movimento migratório, ou seja, uma migração de retorno, né? Muitas pessoas que lá nos anos 50, 60, 70 e 80 foram para a região Sudeste e lá constituíram família, né? Retornaram para suas terras de origem, para o Nordeste. Vejam, compare esse mapa aqui do Brasil com aquele anterior. O movimento já é bem mais intenso. As setinhas, as direções das setas, elas já são bem mais diversificadas. Naquele anterior, nós víamos um movimento apenas de saída, né? E aqui nós já observamos, pessoal, nessa faixa escura, né, um movimento de pessoas que saem, principalmente da região Sudeste, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e retornando, né? E retornando para cá, para o Nordeste. Então, qual foi a razão? As políticas públicas, né, implantadas pelos governos de 2000, no início dos anos 2000 até o final dos anos 2010, né, fez com que milhares de pessoas retornassem para a sua terra de origem, né? Aqui nós temos o seguinte: outra forma de estudar as migrações internas é considerar o saldo migratório, ou seja, a diferença em determinado período entre a quantidade de entrada e a de saída de imigrantes de uma localidade ou região para outra. Observe essa tabela 4.5, isso aqui, que mostram os dados migratórios do Brasil em diferentes períodos, permite identificar a ocorrência de saldos migratórios positivos ou negativos. Positivo quando a quantidade de imigrantes que entra em determinada unidade da federação ou região é maior que a quantidade que sai dela. Negativo quando a saída de imigrantes é maior que a de entrada. Então nós temos aqui, né, Brasil, saldos migratórios das grandes regiões de 2001 a 2006. O saldo migratório no Norte foi positivo. Ou seja, entraram 9.091 pessoas, né, na região norte. No Nordeste foi negativo, ou seja, saíram mais pessoas do que entraram, certo? De 2001 a 2006. No Sudeste foi negativo também, né? Mais pessoas saíram. E a região Sul foi a que apresentou, a região Sul e a região Centro-Oeste apresentaram saldos positivos, né? Ou seja, essas regiões apresentaram mais entrada de pessoas nesse período, né, nesses 5 anos. E aqui nós temos por unidade de federação, ok? Vamos aqui no Nordeste, a nossa região, a nossa unidade da federação, nosso estado de Ceará. No Ceará, né, no Ceará nós tivemos um número de saída de pessoas de 112.373 e ou seja, de chegada, na verdade, e de saída 181.221, ou seja, o Ceará apresentou um saldo negativo de imigração negativo, certo? De 68.849 pessoas, menos 68. Então, pessoal, é isso. O movimento migratório, muitas vezes, ele provoca, tem essas questões que a gente tem que analisar. Por que é que
tem saldo negativo porque que alguma região perdeu mais pessoas, certo? Do que entrou. Se perdeu, tem alguns fatores que têm que ser analisados. Por que as pessoas saíram? Né? Políticas públicas ineficientes, certo? Geração de emprego que não tem, certo? Tem alguns fatores que precisam ser pensados. E quando o saldo é positivo, significa dizer que muita coisa está bem no lugar. Né? Ou seja, está atraindo pessoas. Se atrai pessoas, atrai capital. Né? Tem emprego. Então, para nós temos que analisar esses saldos positivos ou negativos por esse ângulo. Né? Por que uma região atrai mais pessoas? Tem alguns aspectos positivos. Né? Então, vamos continuando aqui. O êxodo rural. O que é que nós entendemos por êxodo rural? Êxodo rural, pessoal, nada mais é do que a saída das pessoas do campo para a cidade. Né? Então, se você observar esse gráfico aqui, né, onde a barra verde identifica as pessoas da população rural e a laranja a população urbana, nós vamos ter aí, lá no ano 1950, a população rural era maior. Né? Mais de 60% da população brasileira era rural e menos de 40% urbana. Aí nós vamos observar que a partir de 1970 vai haver mudanças. As faixas elas se alteram. Né? Elas se alteram. O número de população urbana é bem maior já. E nós, se formos observar de 2015, veja a profunda diferença aí. Ou seja, significa dizer, pessoal, que a cidade ela atrai mais as pessoas. Ela faz com que as pessoas, né, despertem essa atenção, esse interesse de morar em áreas urbanas. Porque nas áreas urbanas, onde há possibilidade de emprego, a acessibilidade à educação é mais, de certa forma, é mais clara, né? Como também de saúde. O acesso à saúde é mais claro do que nas áreas rurais. Mas isso tem algumas questões negativas, pessoal, porque quem mora na cidade tem uma demanda de alimento muito grande. Quem produz o alimento é o campo. Né? Mas aí, por outro lado, a gente vai observar que o campo hoje está modernizado. O campo hoje, a tecnologia chegou no campo, né? A substituição das máquinas pelo homem, e essa substituição, né, ela também, essa modernização, essas inovações tecnológicas no campo, é o que motivou também esse aumento de saída das pessoas do campo para a cidade, ou seja, o êxodo rural. Não tão somente a busca a saída das pessoas por conta de alguns problemas sociais, a saída das pessoas do campo para a cidade, não são só esses problemas, mas também a modernização do campo. É um grande responsável por isso aí, ok? Os deslocamentos temporários de população. As migrações temporárias caracterizam-se pelo deslocamento de indivíduos para localidades onde há trabalho durante tempo determinado e que retornam para o lugar de origem depois de concluírem a tarefa. É o que ocorre com aqueles que se deslocam da região Nordeste para trabalhar em colheitas do Sudeste. Outra forma de deslocamento temporário é a migração pendular, deslocamento populacional diário de ida e volta, semelhante aos movimentos do pêndulo de um relógio, que vai e volta. É o caso de milhares de habitantes das cidades vizinhas que se deslocam diariamente para os grandes centros urbanos, onde estão localizados seus empregos e locais de estudo. Ora, vejam, pessoal, essas migrações temporárias, vou citar um exemplo. Tem alguns lugares da Bahia, né, do Sul, né, Santa Catarina, que alguns produtores, alguns fazendeiros, em alguns meses do ano, eles contratam mão de obra barata, né? E pessoas daqui do interior do Nordeste, nesses meses, eles vão para trabalhar na colheita do morango, colheita da uva, né? E por aí vai.
Terminando essa colheita, dessa safra, eles retornam, muitos deles, o corte de cana, que era muito comum em décadas passadas no interior de São Paulo, os proprietários contratavam um grande número de trabalhadores. Terminando aquele momento do contrato, ou seja, do corte da cana, da colheita dos frutos, eles retornavam para as suas cidades de origem. Isso era muito comum e ainda acontece hoje. Esse é o movimento de migração temporária. Já o movimento de migração pendular, eu vou citar um exemplo. Nós moramos numa região que tem cidades conurbadas, ou seja, cidades que hoje estão todas próximas, todas juntas, misturadas, né? Como a nossa cidade de Juazeiro e Crato, né? Que no sul do Ceará. Essas cidades estão conurbadas. Ninguém mais sabe onde começa um e onde termina outra, estão todas juntinhas. Mas aí tem um movimento constante de pessoas, né? Que entram, que saem do Juazeiro e vêm trabalhar no Crato, e vice-versa, sai do Crato e vai trabalhar no Juazeiro. Ao final do dia eles retornam. E esse movimento eles fazem diariamente. Esse é o movimento de migração pendular, ok? Os emigrantes brasileiros. Na década de 1970, o governo do Paraguai autorizou o loteamento de terras próximas a fronteiras com o Brasil, com a permissão para que brasileiros pudessem adquiri-las. Esses emigrantes, cerca de 350 mil, ficaram conhecidos como brasiguaios durante a década de 1980. Uma crise na economia brasileira marcada pela elevada taxa de desemprego e pelo aumento persistente dos preços estimulou a saída dos brasileiros para outros países. Em 2015, segundo a estimativa do Ministério das Relações Exteriores, 3.083.255 brasileiros viviam no exterior. Desse total, 1.410.000 nos Estados Unidos e 170.229 no Japão. Então aqui está, pessoal, os países que apresentam os brasileiros, né? Ou seja, brasileiros no exterior, ok? Então a gente vai observar que Estados Unidos, né, ele é o país que apresenta o maior número de emigrantes brasileiros. Então, aquilo que eu citei agora há pouco, emigrante é aquela pessoa que sai do país, que sai do lugar. O que sai é imigrante, o que chega é imigrante. Ok? Então, pessoal, a nossa aula era para a gente ter esse conhecimento, de certa forma, sobre o movimento migratório interno no Brasil, né? Quais são suas causas, seus motivos, e o movimento também externo. Okay? Um abraço e até a próxima aula.